verdade? Pegue na mão do irmão que está ao seu lado nessa hora, em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia nos relata a história de Paulo e Silas. Todos nós conhecemos o nosso irmão Paulo e nosso irmão Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, por pregar um evangelho de milagres, por pregar um evangelho de Jesus Cristo, eles foram açoitados e foram presos. A Bíblia agora nos diz que Paulo e Silas foram levados para aquela prisão, foram algemadas suas mãos e os seus pés. E eu posso agora imaginar o diálogo de Paulo e Silas. Eu posso agora imaginar Paulo virando para Silas e dizendo: olha, Silas, bateram na gente, aceitaram a nossa carne, mas não cortaram a nossa língua. Então, Silas, eu vou começar a adorar aqui e você começa a orar aí. E a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a orar. Um orava e o outro adorava. Um orava e o outro adorava. Um orava e o outro adorava. A Bíblia diz que por volta da meia-noite veio um grande terremoto que abalou o alicerce daquele lugar e Paulo e Silas foram soltos. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso aqui nessa manhã? Enquanto você adora, enquanto você ora, o alicerce que prende a tua família cai por terra. Enquanto você adora, enquanto você ora, o alicerce que prende o teu milagre cai por terra nessa hora. Então cadê você adorador? Começa a adorar a Deus nessa hora. Começa a adorar o Senhor, porque tem milagre de Deus para a tua vida aqui. Tem milagre de Deus para a tua vida. Tem providência de Deus. Tem batismo de Deus. Tem cura de Deus. Tem força de Deus aqui. Nessa manhã começa a adorar a Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã desenganado pelos médicos. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã passando um grande vento, passando um grande vale. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quem sabe virir até a tua carne, virir até o espírito, mas não cortar a tua língua. Então por isso, meu filho, abra a tua boca e começa a adorar a Deus, porque o meu Deus está aqui nessa manhã. A lama está comando na sangue, a lama comando na submergência, há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Então se você se desprender da terra e começar a se ligar no céu, você vai ver a lama comando na sangue, a mesma glória que desceu no dia de Pentecoste aqui nesse lugar. E é dessa forma que eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para os irmãos que para mim é motivo de grande alegria estar aqui nessa manhã, para juntos adorarmos o nome do Senhor, pregarmos a palavra de Deus. Trago aqui um abraço do meu pastor Cristian Brandão, dali da Assembleia de Deus em Monte das Pedras, que se localiza ali no bairro de Portão. Quero pedir aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Em nome de Jesus, livro de Daniel, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, pois foi a palavra que o Senhor Jesus ministrou no meu coração nessa manhã. Quero louvar a Deus pela vida da irmã que nos fez o convite, louvar a Deus pela vida da nossa irmã missionária Ruth, essa mulher que foi o canal de Deus para que nós estivéssemos aqui nessa manhã, essa jovem que tem feito a diferença na nossa geração. Quero parabenizar o grupo de mocidade pelo aniversário. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Livro de Daniel, capítulo 6, seu versículo 5, seu versículo 10, depois do versículo 19 ao versículo 22. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5, versículo 10, depois do 19 ao 22. Vamos achar a palavra do Senhor, diga amém? Amém. Leamos a palavra do Senhor que nos diz assim: e estando estes homens disse: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 19 ao 22 que nos diz: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E ali, achegando-se a cova, chamou por Daniel como és triste. E falando ao rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dai-se acaso do que o teu Deus, a quem tu
continuamente serve, tenha pedido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga: Deus é o Deus do sobrenatural. Diga com convicção: Deus é o Deus do sobrenatural. Podemos sentar nessa hora em nome de Jesus? Amados do Senhor, estamos diante de uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus, que nos fala a respeito do nosso irmão Daniel da cova dos leões. Todos nós sabemos a história do nosso irmão Daniel. A Bíblia diz que no ano do reinado de Joaquim veio o rei Nabucodonosor e tomou Jerusalém, tomou o reinado de Joaquim e começou a reinar ali. E ele levou para a Babilônia todos os seus tesouros da casa do Senhor, todos os ouros, todas as pratas, juntamente com os ouros e a prata que tinha na casa do Senhor. O rei Nabucodonosor também pediu para que se pegasse alguns jovens da linhagem real de bela formosura. E junto com aquele jovem foram Ananias, foram Isaías e foram Daniel, o qual se chama Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Daniel, quando chegou naquele lugar, foi proposto para que Daniel e seus amigos comessem do manjar do rei. Mas Daniel preferiu no seu coração não se contaminar. Daniel disse: olha, tão somente eu quero que você traga para mim alguns legumes e algumas verduras, porque eu e meus colegas não vamos se alimentar disso aí. E você vai ver que no dia que nós formos se apresentar diante do rei, estaríamos mais belos e mais lindos do que esses jovens. Pois certo, assim aconteceu. A Bíblia diz que Daniel foi constituído príncipe ali na Babilônia. Daniel era um jovem que era responsável pela vida do rei. Daniel era um jovem que tinha a responsabilidade de deixar que nada acontecesse de ruim para com o rei. Mas a Bíblia diz que alguns presidentes e alguns reis daquele lugar procuraram acusação contra Daniel, se invejaram contra Daniel, lançaram dentro do seu coração inveja e ira de Daniel, porque Daniel fazia diferença dentro da Babilônia. Daniel escolheu não se contaminar. Daniel tinha tudo para se contaminar ali naquele lugar, pois Daniel estava longe de pai, estava longe de mãe, estava longe dos seus familiares. Mas Daniel sabia que ele estava longe do olhar humano, mas ele tinha o olho do todo soberano Deus, a qual ninguém esconde nada. Por isso Daniel disse: não, eu não vou me contaminar, eu vou manter todavia a minha fidelidade ao Senhor. Pois bem, por isso, por Daniel ser um jovem diferente, a Bíblia diz que homens tentaram acusações contra Daniel, mas eles não acharam, porque Daniel, ele não era um jovem que se andava no meio dos escarnecedores. Daniel não era aquele jovem que andava no meio de fofoca, não andava em picuinha. Daniel era aquele jovem que ficava na dele, então somente fazia a sua responsabilidade. E aqueles homens olharam e disseram: olha, a gente não acha nenhuma acusação contra Daniel. Já vi que a única forma da gente conseguir deter Daniel é mexendo no Deus dele, é mexendo naquilo que Daniel tanto zela. Pois bem, aqueles homens chegaram ao rei Nabucodonosor e disse: olha, rei, faça aí um decreto para que ninguém se curve diante de outro Deus além do seu. E aquele rei fez aquele decreto. Ainda te coloque mais aí, rei: a quem se curvar perante outro Deus além do seu será lançado na cova dos leões. E o rei Nabucodonosor, sem saber que aquela armadilha, que aquela arapuca era para o jovem Daniel, fez aquele decreto. Pois bem, Daniel, quando soube a notícia que ninguém poderia se curvar a outro Deus a não ser o Deus do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que Daniel chegou na sua casa, entrou no seu quarto, dobrou os seus joelhos e começou a orar a Deus, começou a clamar ao Senhor Jesus. E é aqui que eu começo a ministrar a palavra do Senhor. Muitas vezes passamos por afronta do inimigo, muitas vezes pessoas vêm, se levantam contra as nossas vidas para nos afrontar.
gente. Daniel em momento algum abriu a sua boca. Daniel não somente dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor. Quem sabe Daniel começou a dizer, disse, olha Deus, o Senhor sabe da minha fidelidade para com o Senhor. Deus, o Senhor sabe que eu estou inocente nessa história. O Senhor sabe que eu não fiz nada. Quem sabe Deus olhando de lá de cima do céu e dizendo, olha Daniel, aquieta o teu coração, meu filho, porque eu ainda sou o Deus do sobrenatural. Eu ainda sou o Deus do milagre. Aquele quando Daniel estava orando, aqueles homens que buscavam acusações contra Daniel, chegou na casa de Daniel e viu Daniel orando. Imediatamente foi até o rei Nabucodonosor e disse, olha rei, Daniel quebrou o decreto a qual o Senhor usou. Daniel está lá na casa dele orando, rei. E o rei, quando soube daquela notícia, ficou triste, porque o rei, quando lançava alguma sentença, ele não podia voltar atrás. E a Bíblia diz que o rei ele tinha um carinho muito grande por Daniel. A Bíblia diz que agora aqueles homens vão ali juntamente com o rei Nabucodonosor e pega Daniel orando. A Bíblia diz que aqueles reis agora pega Daniel, lança Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor não sentiu fome, foi para a sua casa, ficou em jejum, ficou triste. E a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, o rei Nabucodonosor foi até a cova dos leões e disse, Daniel, será que você ainda está vivo? Daniel, meu filho, se você estiver ainda vivo aí, se o seu Deus operar milagre, Daniel, fala comigo. A Bíblia diz que Daniel agora abre a sua boca e diz, olha rei, vive para sempre. Olha rei, os leões não puderam calar o meu louvor, a cova não pode deter os meus sonhos, rei, porque o meu Deus, a qual eu sirvo, enviou hoje o rei aqui dentro dessa cova e colocou o leão para dormir, rei, e eu ainda estou vivo. Ei, meu filho, sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que a cova não vai deter os teus sonhos, o leão não vai comer aquilo que Deus determinou para a tua vida, porque Deus ele ainda é um Deus que envia anjos em meio à cova. Deus ele ainda é um Deus do milagre. Se quer lançar você na cova, quer te lançar no calabouço, mas eu quero lhe dizer que o teu Deus ele há de entrar com a providência na tua vida. Quero ministrar nessa manhã uma palavra que tem por tema cova versus trono. Cova versus trono. A Bíblia diz, Daniel antes de entrar na cova, ele era apenas um jovem. Ele era apenas um príncipe. Mas Daniel, quando saiu da cova, Daniel saiu governador. Sabe o que eu quero te dizer com isso aqui nessa manhã, meu querido? Quando você passa por um vale, quando você entra na cova, você entra de uma maneira diferente. Você entra apenas como mais um sonhador ou mais um jovem com algum propósito. Mas quando você sai da cova, meu filho, quando você sai do vale, meu querido, a unção multiplica, seu estado aumenta. A Bíblia diz que Daniel era apenas mais um jovem que foi àquela cova, mas Daniel saiu dali intacto, sem nenhum arranhão. Perante a lógica humana, não tinha condições de Daniel sair vivo daquela cova, porque os leões estavam há 3 dias sem comer e sem beber. A primeira reação que os leões iam ter quando Daniel foi lançado na
E se tem algo que mexe com o ser humano é quando você é acusado de uma coisa que você não fez. Quando você leva fama por uma coisa que você não fez. Quando os muitos dizem que você é aquilo que você não é, isso mexe com qualquer ser humano. Isso desestrutura qualquer pessoa. Eu imagino Daniel caminhando em direção àquela cova. Se fosse hoje no século 21, quem sabe Daniel em direção à cova ia começar a cantar o hino de Daniel e Cristina, ia começar a dizer: ó Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. E quem sabe, meu querido, Daniel foi ali para aquela cova, caminhando em direção àquela cova, mas Daniel não foi cabisbaixo, Daniel não foi triste, porque Daniel sabia o rei que ele servia, Daniel sabia o Deus que ele servia. Quem sabe na hora que lançaram Daniel dentro daquela cova, quem sabe Daniel olhou para cima e disse: ó meu filho, pode topar a cova do jeito que tu quiser, pode colocar até mais uma pedra se você quiser em cima, porque eu sei que o meu Redentor ele vive, e que por certo ele há de se levantar ao meu favor. Quem sabe dentro daquela cova, Daniel começou a cantar para aqueles leões e começou a dizer: nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, palácio eu não quero não. Quem sabe Daniel começou a adorar, quem sabe Daniel começou a dizer: olha Deus, eu tô aqui dentro, tô sem amigo, tô sem família, tô sem ninguém, só tem leão aqui me acompanhando, mas Deus, levanta minha mãe de rei do graça, levanta minha mãe de rei do louvor. Sabe o que eu quero lhe dizer nessa manhã? Enquanto você está caminhando em direção à cova, abra a tua boca e adore ao Senhor. Enquanto você estiver passando pelo redemoinho, levanta a tua mão e adora a Deus, te exalta a Deus, porque o teu Deus sabe te livrar. Deus, nesses últimos dias, está procurando jovens como Daniel, jovens que escolhem não se contaminar, porque estamos vivendo em uma geração a qual os jovens estão se contaminando. Se você vê hoje em dia, o jovem hoje acha que tudo é normal, está tudo bem, está tudo certo. Quem sabe para muitos jovens hoje, ficar já é uma coisa normal. O que é que tem? Não tem nada não. Mas eu quero lhe dizer, meu filho, toma cuidado, porque o inferno está cheio de pessoas que estão lá e diziam aqui na terra: o que é que tem? Não tem nada não. Meu filho, eu quero lhe dizer que Deus, nesses últimos dias, está à procura de jovens como Daniel, eles estão à procura de jovens como Paulo, como Silas, que fazem a diferença na sua geração. Eu quero lhe dizer uma coisa: escolha não se contaminar com este mundo, porque Satanás estava aí para tragar as nossas vidas, Satanás está aí para tragar os nossos sonhos. Mas eu quero lhe dizer, se você escolher não se contaminar, vai ter manjar na mesa do Rei Jesus para você. Se você escolher não se contaminar, a carruagem do Rei vai vir para te buscar. Deus está à procura de jovens que sejam diferentes. Deus não está à procura de jovens que só adoram a Deus porque pelo que Deus dá. Deus não está à procura de pessoas que só adoram a Deus quando tudo está bem, porque você adora a Deus quando tudo está bem, maravilhoso. Para você adorar a Deus, quando você tem um sapato novo, uma roupa nova, é muito bom. Quando a sua geladeira está farta, você adora a Deus, é a coisa mais fácil que tem. Mas eu quero ver você adorar a Deus dentro de uma cova de leões. Eu quero ver você adorar a Deus quando o teu sapato estiver furado, quando você for tirar o saldo da conta bancária e só tiver lá 0,00, quando você abrir a sua geladeira e só tiver água para beber. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu filho: aprenda a adorar a Deus em cova e fora de cova. Aprenda a adorar a Deus em tempo de paz, em tempo de crise. Aprenda a adorar a Deus quando você estiver namorando.
Mas Daniel não só adorou a Deus quando ele estava bem. Daniel, ele soube adorar a Deus na sua pior crise da sua vida, dentro de uma cova de leão. Daniel, ele soube adorar a Deus. Daniel, em momento nenhum jogou a culpa em Deus. Daniel, em momento nenhum disse: olha Deus, para que eu fui nascer? Para que eu estou aqui? Daniel não. Daniel levantou a sua mão e adorou a Deus e disse: olha, rei, o meu Deus enviou um anjo aqui dentro dessa cova e me livrou dela, rei. Olha, rei, quem sabe você pensou que eu ia morrer, mas não, rei, você vai ter que me adorar. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Quem sabe estamos, hoje é o dia 18 de dezembro, se não me falha a memória, que se der atrapalhação, estão atrapalhando as datas que só Jesus na causa. Quem sabe você entrou o ano de 2011 passando por uma ventania. Quem sabe você entrou o ano de 2011 passando por uma escassez. Quem sabe você está em uma cova, assim como Daniel, assim como José. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã dizendo: é Deus, hoje é o dia 18 de dezembro e eu ainda não vi o meu milagre. Quem sabe você está dizendo: é Deus, o ano está se findando e eu ainda não vi o meu milagre se realizar. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Nem que seja faltando 1 minuto para a meia-noite do dia 31 de dezembro de 2011, Deus, Ele vai realizar o milagre na tua vida. Basta tão somente que você venha crer. Basta tão somente que você venha adorar a Deus. Porque a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quem sabe você iniciou um ano mal, indo muito mal, mas eu quero dizer que você vai findar o ano de 2011 e vai entrar o ano de 2012 cantando que agora sou vitória, que a luta passou, que a prova foi embora, assim como o hino que a nossa irmã Ruth cantou aqui nessa manhã. Quantos precisam de um milagre do Senhor? Levante a mão. Você que precisa de um milagre do Senhor, urgente, venha até aqui à frente nessa manhã em nome de Jesus, porque eu quero profetizar na tua vida. Você que precisa de uma cura da parte do Senhor, venha até aqui nessa manhã. Glória a Deus! Quantos jovens estão aqui que ainda não são batizados no Espírito Santo? Levante a sua mão em nome de Jesus. Você que ainda não é batizado. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu quero te pedir que você dobra o seu joelho nessa hora em nome de Jesus. Ruth, minha filha, tem como você me acompanhar em algum louvor aqui em nome de Jesus? Você que precisa de uma cura da parte do Senhor, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Se você não puder colocar na sua enfermidade, coloque a mão no seu coração. Você que precisa do milagre do Senhor. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Uma coisa que eu me admiro nos milagres da Bíblia Sagrada é que todos os milagres, todas as pessoas que precisaram do milagre, eles tomaram uma atitude. Então Deus quer que nesta manhã você tome uma atitude para o seu milagre acontecer. Comece a pedir a Deus o teu milagre. Comece a pedir a Deus que visite a área onde você precisa do milagre. E você que está pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo, comece a clamar a Deus nessa manhã, porque Deus, Ele não mudou. Deus, Ele ainda é o mesmo Deus que batiza com o Espírito Santo. Deus, Ele ainda é o mesmo Deus que cura. E eu vejo a mão de Deus entrando em algumas vidas aqui nessa manhã. E até pessoas que antes que se fim de um ano irá contar o milagre que Deus fez em vossas vidas. Pode começar a cantar, irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos, comece a clamar a Deus nessa manhã. Comece a adorar a Deus, comece a clamar a Deus. Não espere que eu venha clamar. Comece a clamar a Deus nessa manhã. Abra a tua boca e comece a dizer: Deus, eu preciso do milagre. Deus, eu necessito do milagre. Pai, eu preciso do teu Espírito na minha vida. Amado Deus, soberano Senhor, diante da tua presença eu quero lhe pedir nessa hora. Pai, pelo milagre na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas e meu Senhor. Pai, lhe peço nessa hora, Deus,
Glória a Jesus.